mensagem hoje está no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículos de 16 a 25. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho de salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de eles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez pelo privilégio de estar na tua casa, Pai, podendo glorificar e santificar o santo nome. Abençoe, Pai, o nosso irmão Renato que nos trará a mensagem, e que a tua palavra, Pai, seja feita, seja dita aqui, Pai, seja pregada da melhor maneira possível, Pai, da maneira que te agrada, Pai, e sua palavra continue nos alimentando, Pai, como o Senhor tem feito desde sempre. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Por quanto você venderia a sua fé? Pelo que você trocaria a sua fé em Cristo? Por dinheiro? Trabalho? Por uma vida promíscua? Por uma noite com a mulher dos seus sonhos? Por farra, bebedeira? Por quanto você venderia a sua fé? Eu estou dizendo isso, eu acho que alguns irmãos devem estar se contorcendo nas cadeiras, dizendo assim: como assim vender a sua fé? Mas por que então que nós vemos tantos irmãos abandonarem a fé por coisas tão significantes, parecendo até que a nossa fé é uma moeda de troca, e quando chega determinada coisa em nossas vidas, nós podemos abandoná-la para obter o que nós queremos? Por quanto você venderia a sua fé? Paz com a família? Porque às vezes você tem sofrimentos e batalhas espirituais com sua família, porque elas não aceitam
incendiavam seus corpos vivos, para que durante a noite aquele corpo em chamas pudesse iluminar a cidade. Era uma perseguição muito grande. E Pedro, o apóstolo Pedro, vendo que aqueles irmãos vão passar por muito sofrimento, ele vai alertar quanto que vale a fé deles em Cristo Jesus. Porque se eles tivessem consciência do que é a fé deles em Cristo, eles poderiam passar por todos os sofrimentos, por todas as batalhas espirituais, porque eles nunca abandonariam a fé que eles têm em Cristo Jesus. Abram suas Bíblias em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu vou usar hoje com vocês apenas dois livros. As passagens vão se encontrar em 1 Pedro e em Filipenses. Então, se vocês quiserem deixar marcado esses dois livros aí, vai ser 1 Pedro e Filipenses. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. E agora no capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Mas se algo estranho estivesse acontecendo, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro, ele está anunciando: vocês vão sofrer, vocês vão morrer, vocês vão sofrer por praticar o bem, mas mesmo sofrendo, vocês serão alegres. Mesmo sofrendo, vocês serão felizes em Cristo. E é estranho ver isso porque em diversas passagens da Bíblia nós vemos que, apesar dos irmãos estarem sofrendo, eles são felizes. Em Tiago capítulo 1, versículo 3, não precisam abrir lá, mas ele diz: alegrem-se pelo fato de passarem por diversas provações. Quando nós vimos a leitura que Lucas leu, nós vemos que Paulo e Silas, eles estão pregando o evangelho, eles levam uma surra lá, estão com o lombo ardido, o couro lá machucado, e eles estão cantando e louvando a Deus. Como que pode as pessoas estarem sofrendo, mas mesmo assim sofrendo, estão alegres? Às vezes nós vemos pessoas enfermas e até no leito da morte, com grandes dificuldades, e nós vamos até a pessoa confortá-las em Cristo, achando que elas precisam de menos conforto. Mas nós chegamos nos deparando com a pessoa extremamente alegre e confiante na sua vida em Cristo. E quem se torna confortável acaba sendo nós. Eu já vi o Gil falar sobre a Deus várias vezes. E quantos exemplos nós temos? Nós estamos falando sobre a carta de Filipenses no grupo Casa. Estamos chegando na reta final. E você já parou para pensar quanto sofrimento aquela congregação passou? Nós falamos, você provavelmente deve ter ouvido que Filipenses é uma carta de alegria. Mas quanto sofrimento eles passaram? Para começar, uma igreja extremamente pobre. Pergunta para o desempregado se ele não está sofrendo no desemprego dele. Ou para uma pessoa que está passando grandes necessidades, se aquilo não é uma batalha espiritual para ele. Será que os filipenses não passavam por uma batalha, uma luta? E mesmo assim, mesmo em suas batalhas, eles suplicavam para ofertar e ajudar na assistência aos santos. Então, mesmo nesse sofrimento,
às vezes eles deixam de colocar alguma coisa na mesa deles para que o Evangelho fosse pregado. Epafrodito, querendo levar suas ofertas até Paulo, faz uma viagem intercontinental e quase morre. Aquilo não era sofrimento? Quando nós vemos duas irmãs, Evódia e Síntique, servas do Senhor, brigando, a ponto de Paulo escrever para que elas não briguem mais. Será que quando nós temos discórdia na igreja, isso não é um sofrimento? Sem contar os sofrimentos que Paulo relata na carta de Filipenses. Ele diz que aos filipenses que a eles foi dado um privilégio por sofrer por Cristo. E que eles estão combatendo o mesmo combate e os mesmos sofrimentos que Paulo também enfrentou. Paulo diz que ele aprendeu a se contentar com fartura e com necessidade. Ele confessa as necessidades que ele passava naquela época. E mesmo então, Filipenses sendo uma carta de alegria, quantos sofrimentos há, quantas batalhas espirituais há naquela carta? E mesmo assim, nós a conhecemos como uma carta de alegria. Por isso, quando Pedro vai escrever aquelas regiões da Galácia, Ponto, Bitínia e várias outras, ele vai mostrar o valor da fé deles. E o primeiro ponto que ele vai mostrar é: quem são vocês? Quem somos nós? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Às vezes nós temos a impressão que santo é uma pessoa que nunca cometeu pecado, que nunca teve falhas em suas vidas. Mas se a gente continuar na primeira carta de Pedro, porque eles estão falando que eles são santos, nós precisamos ver quem eram aqueles cristãos antigamente. Capítulo 4, versículo 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. O passado deles não era um passado exemplar, mas eles eram santos. E o que é ser santo? É você ser separado. Nós somos santos porque Jesus Cristo nos santifica. Nós não somos perfeitos, mas Cristo nos aperfeiçoa. E aquele sangue precioso limpou todos os pecados repugnantes que nós temos. E hoje nós somos uma nação santa. No capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês são geração eleita. E às vezes nós conhecemos o processo de eleição. Às vezes aparecem tantos candidatos políticos e nós temos que eleger o que mais se adequa ao nosso perfil. E nós elegemos prefeitos, vereadores, governadores, presidentes e assim vai. E Deus elegeu cada um de nós. Deus escolheu cada um de nós para servir a Ele e anunciar suas grandezas. Vocês são sacerdócio real. Se nós somos sacerdote, nós somos servos para servir ao reino, porque nós estamos servindo no reino e nós nos
melhor relacionamento, a melhor forma que podemos servir a Ele. Vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus quer exclusividade. Ele não quer te dividir com o mundo. Ele não quer te dividir com os seus desejos. Ele quer que você se entregue exclusivamente a Ele, para anunciar as suas grandezas. Antes, os cristãos, ali em 1 Pedro, nós, os filipenses, nós não éramos nem sequer um povo, mas hoje nós somos povo exclusivo de Deus. Amém, Jesus. Quando nós temos consciência de quem nós somos, nós não abandonamos a nossa fé por coisa alguma. E nós temos alegria em servir ao Senhor. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, como viviam na ignorância. Nós temos que ter a nossa mente preparada. E esse versículo é um versículo parecido que nós temos em Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu não vou ler, mas lá ele diz que nós temos que regenerar a nossa mente. Nós temos que mudar a nossa mente de pensar. Se nós pensarmos como no mundo, se nós tínhamos uma forma de pensar diferente da que Deus quer para nós temos que regenerar ela e amoldar ela ao padrão de Deus, não ao padrão do mundo. E esse é um processo. Dia após dia, o nosso pensamento tem que estar em Deus. E é difícil isso, porque às vezes nós estamos no mundo, convivemos com pessoas do mundo que não seguem os mesmos padrões de vida como o nosso. Eles dão valores para coisas que nós achamos repugnantes. E nós não podemos nos amoldar a esse tipo de pessoa. No versículo 22 do capítulo 1, ele diz o seguinte: agora, vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Amem-se uns aos outros de todo o coração. Uma forma de a gente estar com a mente preparada e fortalecer a nossa fé é com a obediência da palavra, visando o amor fraternal. No entanto, às vezes temos pessoas que pagam para não ter amor fraternal, pagam para não ter comunhão. Você vê cristãos que só vêm domingo na igreja, chegam atrasados e saem mais cedo. E parece que eles não querem ter um amor com os irmãos. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter um amor fraternal. Nós precisamos ter o nosso amor com os irmãos. Isso é muito valioso. Isso nos ajuda, nos fortalece, nos anima, nos motiva. Nós precisamos ter esse amor fraternal. Às vezes nós nos enchemos de tantas coisas desprezíveis e esquecemos de nos encher com as coisas que realmente valem a pena. Às vezes preferimos ficar em casa assistindo novela ou qualquer outra coisa que não nos agrada nada na nossa vida espiritual do que participar de um curso, de um grupo casa, de um evento que nós vamos ouvir a palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, livrem-se de toda maldade
vai dar todos os nutrientes, tudo que nós precisamos para crescer. Se nós não nos amoldamos ao padrão de Deus, nós vamos nos amoldar ao padrão do mundo. E qualquer luta espiritual que nós tivermos, nós vamos abandonar o barco e vamos vender a nossa fé. Vamos trocar a nossa fé por coisas insignificantes. Em Filipenses, um versículo parecido com esse, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos abandonar essas coisas que não têm boa fama, que não nos agregam, e vamos nos fortalecer para as coisas que têm excelência em Cristo. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Dessa forma, vamos nos comportar como tal. Ainda em Filipenses, nós aprendemos como nos comportar, como mudar e regenerar a nossa mente. Olha o capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Se você perguntar para alguém que é ansioso e perguntar se isso é bom, a pessoa vai dizer que não. Porque a ansiedade te faz do mal, te traz uma angústia, uma preocupação, uma insegurança, um desconforto. E tem gente que até está doente com as ansiedades. Mas como lidar com as ansiedades? A Bíblia continua aqui. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia nos ensina como lidar com a insegurança, com a ansiedade, com as angústias, em oração. Dessa forma, se toda vez que eu sentir angústia, ansiedade, eu entregar essa ansiedade a Cristo, a minha ansiedade vai me unir a Cristo. Dessa forma, algo ruim que estava na minha vida vai se transformar em algo bom. Porque o meu relacionamento com Deus vai ser mais estreito. Você percebe que nós temos que orar, suplicar e agradecer pelas angústias, pelas aflições, pelas ansiedades. Nós temos que agradecer. Então, toda vez que nós tivermos um problema e estivermos ansiosos de como resolver aquilo, angustiados de como lidar com aquilo, vamos agradecer a Deus, porque Ele deu algo que nos une a Ele. Se nós tratamos essas coisas, que às vezes nós até desprezamos, como Deus manda a gente tratar, nós vamos ter uma união estreita com Ele, forte, íntima. Talvez essa angústia não passe de um dia para o outro, uma semana para outra, um mês, pode levar anos. Mas se levar anos, mesmo se levar um tempo, toda vez que eu tiver ansiedade de eu louvar a Deus, aquilo vai se transformar em algo bom. E tudo aquilo vai ter uma promessa, vai ter algo me favorecendo. Porque olha só o versículo 7, o resultado de tudo isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que maravilha estar ansioso, então. Quando nós começamos a orar a Deus e entregar essas ansiedades, nós nos tornamos menos ansiosos. Porque nós estamos mudando a nossa forma de pensar, nós estamos regenerando a nossa mente. Lembra de João, considerado o apóstolo, era o filho do trovão? Por que será que ele era chamado de filho do trovão?
talvez ele era explosivo, talvez ele não tinha papas na língua, mas depois, quando nós vemos pela Bíblia, nós vemos que ele é chamado apóstolo do amor, porque ele regenerou a sua forma de pensar, a sua mente, e a sua mente agora está em Cristo. Nós temos que usar as coisas que parecem ruins, que acontecem em nossas vidas, dar glória a Deus por elas estar acontecendo, e se fortalecer em Cristo Jesus. Apesar dos cristãos, eles estarem sofrendo por todo tipo de provação, voltando em Pedro, ele diz o seguinte: capítulo 3, versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Apesar daqueles cristãos estarem sofrendo e os romanos quererem matá-los, eles não retribuiriam o mal com o mal, mas eles retribuiriam o mal que eles estão sofrendo com o bem. E é interessante que eu lembro que um tempo atrás eu trabalhava em uma empresa e de tempos em tempos nós tínhamos que fazer um curso de capacitação. E essa era uma empresa grande, era uma empresa europeia da Inglaterra, e os cursos vinham normalmente de lá. E um desses cursos era como lidar com os clientes. E eu lembro que uma forma que estava, eu acho até engraçado da forma que eles pensavam, que quando um cliente começasse a levantar a voz para você, ou gritar para você, no curso, vindo da Inglaterra, dizia que você tinha que fazer da mesma forma, para que a pessoa pudesse perceber que elas não estavam sendo coerentes. Mas como nós vemos, através da Bíblia, nós nos tornamos como elas. Se elas estão sendo rudes, grosseiras, nós estamos sendo educados. Se elas estão nos insultando, nós estamos bendizendo. Porque nós não tratamos o mal com o mal, mas nós tratamos o mal com o bem. Então, se a grosseria vem para nós devolvemos a gentileza. E Pedro ensina que nós devemos mudar a nossa forma de pensar. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar com vocês é: quem que nós temos que ter como alvos? Olha, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E essa carta de Pedro e Filipenses, elas vão ser bem parecidas. Elas vão dar quem que vai ser o nosso exemplo de vida. Versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu. Vocês só estão sofrendo? Estão sofrendo perseguições? Cristo também sofreu. Pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, pois entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que não morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. E em Filipenses capítulo 2, ele diz o seguinte: versículo 5, capítulo 2, versículo
de apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. A mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós temos o nosso exemplo de vida. Nós sabemos quem somos, como agir, mas nós temos o nosso exemplo. Quem nós devemos seguir, quem nós devemos imitar. Se por mais perseguições que aqueles cristãos, em primeira carta de Pedro, estivessem sofrendo, entregando as suas vidas por uma causa, eles teriam em mente que Cristo também passou por isso. Se aqueles cristãos estão sendo caluniados, humilhados, se eles estão sofrendo deboche, eles não vão retribuir aquilo. Eles vão ser como Cristo, não escutando, mas se entregando aquilo que tudo com justiça. Ele não considerou que o seu igual a Deus era algo que devia pegar-se. E você imagina isso quando esteja, quando a pessoa está com fome, tem as cólicas, a dor de barriga dele. Talvez quando era criança ele ralou o joelho. Imagine como é diferente isso com o reino de Deus, quando ele estava no reino de Deus. Mas ele cresce. E os seus sofrimentos crescem com ele. Porque quando ele está pregando a mensagem, ele está sendo zombado e humilhado. As pessoas querem matá-lo e ele foge. E aqueles que são de mesmo de 1 Pedro, mesmo sendo nação santa, sofrendo todo tipo de perseguição, eles tinham, por ser nação santa, anunciar as grandezas de Deus. Cristo foi levado para a cruz, foi zombado em sua morte, e mesmo estando lá na cruz, com as pessoas zombando dele, quando tinha sede davam vinagre, batiam no seu rosto e dizia: profetize, mesmo levando todo tipo de humilhação. Deus morreu na cruz por cada uma daquelas pessoas que estavam lá tratando. Amém. E nós, como cristãos, por mais sofrimento que nós sofremos, por mais sofrimentos que nós achamos que passamos, nós temos que ter consciência de quem nós somos. Cristo, prestes a morrer na cruz, suava sangue de luz, mas ele foi fiel até o fim. Na carta de Filipenses nós vemos que Paulo não apenas participava do sofrimento, mas ele disse que queria participar dos sofrimentos, para que aquilo levasse a ele uma glória, para que ele pudesse ser como Cristo. E nós devemos ser em tudo como Cristo. Quando nós percebemos quem nós somos, nós ficamos felizes por todo tipo de provação que nós temos. Não é algo fácil, mas é algo que é com o tempo. Que nós temos que, dia após dia, regenerar a nossa forma de pensar. E para terminar, irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9, que ele vai resumir tudo isso. E ele vai dizer por que a nossa fé é importante. 1 capítulo de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da sua ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser
queimado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Novamente eu gostaria de perguntar a vocês, depois de tudo isso que nós vimos, por quanto você venderia a sua fé? A nossa fé não tem preço, porque o valor dela é incalculável. O valor dela está escondido em Cristo Jesus. E se nós tratarmos a nossa fé com todo respeito e fortificada